Estamos aqui no mirante denominado Lúcia Almeida, onde vamos desfrutar dessa paisagem esplendorosa do Rio Negro. Vamos falar um pouco a respeito deste rio? Com o nome de Guaiania, nasce no leste da Colômbia, corre na direção nordeste e depois sul, formando a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Depois da junção com o Cassiquiare, recebe o nome de Rio Negro. Estamos falando de um curso d'água da América do Sul que banha parte da Colômbia, da Venezuela e do estado brasileiro do Amazonas. O Rio Negro nasce na Colômbia e deságua em Manaus, onde se une ao Rio Solimões para dar origem ao Rio Amazonas. Seu comprimento é de 1.700 quilômetros, com larga e profundidade variáveis. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, é banhada pelo Rio Negro. Todo ano, com o degelo nos Andes e a estação das chuvas na região amazônica, o nível do Rio Negro sobe vários metros nos meses de junho e julho. O pico coincide com o verão amazônico. O nível do Rio Negro abaixa até meados de novembro, quando novamente inicia o ciclo da cheia. Em Manaus, a máxima do Rio Negro, a maior cheia de todos os tempos, ocorreu em 2012, alcançando 29,87 metros acima do nível do mar. Todos os rios da bacia amazônica sofrem o mesmo fenômeno de subida e baixas, e seus níveis, comandados pelos dois maiores rios, o Rio Negro e o Rio Solimões, que se encontram abaixo da cidade de Manaus, formam o Rio Amazonas. Mas nem tudo são rosas. Por aqui temos também seca na Amazônia. É um fenômeno causado pelo desmatamento, pelas queimadas e pelas mudanças climáticas. O desmatamento reduz a capacidade da floresta de absorver a água, contribuindo para a seca. No Amazonas, a seca de 2023 foi a maior registrada em Manaus, conforme dados do Porto de Manaus. As secas mais severas ocorreram em 2010, com 13,63 metros. Em 1963, 13,64. E em 1906, 14,20. Com isso, dos 62 municípios do Amazonas, 59 ficaram em estado de emergência e um em alerta. A seca afetou 633 mil pessoas. Ressaltamos que os rios em processo de seca já estão acontecendo há anos. Temos que torcer para que essa chuva seja constante e que chova na cabeceira dos rios. Dessa forma, é necessário esperar por meses para ver se os volumes da chuva serão expressivos para melhorar o nível dos rios que estão secos. O Rio Negro encontra-se com Solimões, bacia que banha 9 cidades amazonenses. Junto, os dois integram o Rio Amazonas. Descendo um pouco mais abaixo, aqui do Rio Negro, temos o Encontro das Águas. E por falar em Encontro das Águas, na Amazônia, o Rio Negro protagoniza, junto ao Rio Solimões, um dos mais belos eventos da natureza. O Encontro das Águas Negras não se misturam com as águas barrentas. O fenômeno acontece praticamente em frente à cidade de Manaus. Depois da união dos dois rios, passam a receber o nome de Rio Amazonas em território brasileiro. A cor escura das águas do Rio Negro, que contrastam com a limpidez do seu principal afluente, o branco, e com o barrento Solimões, deve-se principalmente à sua transparência e à pequena quantidade de argilas em suspensão. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, é banhada pelo Rio Negro.
Porque as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam. As águas não se misturam porque as características de cada um dos rios são distintas, em especial os parâmetros de velocidade, temperatura, composição química, a grande relevância do Rio Negro. O Rio Negro é o principal afluente do rio Amazonas, que irriga 3 países da América do Sul e percorre cerca de 1.700 quilômetros. E qual a importância do encontro das águas? O encontro das águas é um fenômeno espetacular, que cria um ecossistema único da região, sendo de vital importância para o turismo. O rio é uma das grandes atrações turísticas da região. Economia é um dos principais recursos para o desenvolvimento das atividades econômicas. Mobilidade, amplamente utilizado como meio de transporte para seus habitantes. E quais as características do Rio Negro? Elevado grau de acidez, com pH de 3,8 a 4,9, devido à grande quantidade de ácidos orgânicos provenientes da composição da vegetação. Coloração escura, graças ao seu grau de acidez. Visibilidade varia entre 1,50 e 2,50 metros. Baixo pH da água faz com que os insetos não se proliferem e quase não há mosquito na região. E por isso é conhecido como o Rio da Fome. Sua velocidade é de 2 a 3 km por hora e sua temperatura é de 25 a 26 graus centígrados. Não podemos deixar de reconhecer o esplendor do Rio Negro. Está descrito lá no Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte: Deus criou os céus, a terra, o mar e todos aqueles que nele habitam. Portanto, Deus é o Senhor dos céus, da terra e de tudo que existe nessa terra. Digo mais ainda a você, reconheça a existência de Deus, porque Ele é o esplendor e a glória do universo.